de São Pedro e São Paulo, uma liturgia à parte que muito bonita, é também dividida em duas partes. Temos a missa da vigília, que foi aquela que nós celebramos ontem, em que a igreja agradece a Deus pelos dons de Pedro e Paulo. Agradece, como se eles tivessem apenas chegado aqui na nossa igreja. Na missa do dia, que é essa que celebramos agora, não somente agradecemos a Deus por Pedro e Paulo, mas nós damos o nosso consentimento de caminhar na fé que eles nos transmitiram. Ou seja, a fé que nos dá Pedro e Paulo é a garantia da fundamentação da nossa vida e aquilo pelo qual nós construímos as nossas relações, aquilo pelo qual nós vivemos no mundo, na sociedade. Por isso que quando alguém perguntar para você assim, no que você acredita, é muito fácil. É só começar assim. Eu acredito em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Nós acreditamos nisso. A pergunta que teríamos que fazer aqui é, somos capazes de dar a vida por isso? Pedro e Paulo foram. Ou seja, só damos a vida por algo que vale a pena. E a fé que nós recebemos desses apóstolos, vale a pena? É algo que nós construímos e procuramos conduzir a nossa vida? São Pedro e São Paulo, além de ser fundamentos da igreja, e aqui nós vamos ter que dividir a homilia em dois. A primeira parte falaremos de Pedro e a segunda parte falaremos de Paulo. Nessa primeira parte, ao falar de Pedro, nós temos que partir daquilo que no Evangelho está dizendo. Tu és Pedro, e sobre tu, Pedro, fundamentarei a minha igreja. Portanto, a igreja é fundamentada em Pedro, fundamentada nos apóstolos. Não tem como dissociar a igreja de Pedro. E, infelizmente, hoje nós estamos assistindo algo que, ao meu ver, é muito terrível. Diversas linhas que estão, por assim dizer, criando oposição a Pedro. E quem é Pedro hoje? Francisco, legítimo sucessor de Pedro, fundamento da igreja, depositário da fé, aquele que nos transmite, nos confirma e nos conduz neste caminho. Quando nós temos dentro da igreja pessoas que começam a negar a autoridade de Pedro, dizer que Pedro não é ninguém, que a igreja de Jesus, como um famoso youtuber católico, neoconvertido, disse essa semana, ele disse assim, ele é um católico neoconvertido e disse essa semana assim, a igreja de Jesus, a igreja não é do Papa. Ou seja, porque ele não foi de acordo com o pronunciamento que o Papa disse. Que a gente pode não ser de acordo com os pronunciamentos do Papa, isto não é nenhum problema. A partir do momento que nós iniciamos a causar divisão, aí nós estamos operando segundo o diabo. Porque o que faz o diabo? O diabo ele causa divisão. Como Herodes, né? Primeira leitura. O diabo, ao causar divisão, deixa o nosso coração triste. E quando nós, por assim dizer, começamos a dizer que o Papa não é o Papa, que o Papa é comunista, que o Papa é fascista, que o Papa é progressista, que o Papa não sei o quê, nós estamos agindo exatamente como Herodes, condenando o Papa, o que não se espera de um cristão. Um cristão, ele tem a liberdade de corrigir o seu pastor, sem nenhum problema. Isto não pode ser um problema para nós, porque dentro da igreja nós não vivemos em tirania, nós vivemos em comunidade. E aqui podemos pegar um exemplo muito bonito da nossa história. Santa Catarina de Sena, que quando o Papa estava em Avignon, ela corrigiu o Papa e disse a ele que ele deveria voltar para Roma, porque lá é onde estavam as tumbas dos apóstolos, é lá que Deus o queria. E diz a tradição que, onde o Papa passava, Santa Catarina de Sena, que corrigia o Papa sempre, ela beijava o chão. Ela beijava o chão, mas não deixou de corrigi-lo quando teve que corrigi-lo. E isto é muito bonito. E hoje é muito fácil corrigir o Papa. Você pode escrever uma carta lá para o Vaticano. Te dou o endereço. Casa Santa Marta, Piazza São Pedro, CEP 0100, sem número, Cidade do Vaticano. A sua santidade, Papa Francisco. Não se espante se ele te responder, porque ele responde, em geral. Ele lê todas as cartas, isso é verdade. Portanto, como cristão, o nosso dever é corrigir o Papa, se tivermos que corrigir.
não causar divisão na igreja, porque aquilo que o diabo mais quer é que a igreja seja dividida. Este é o ponto, isso é diabólico. E nós temos que assumir a postura dos primeiros cristãos que estava na primeira leitura de hoje. Quando Pedro estava sendo perseguido por Herodes, o que fez a comunidade cristã? Rezava por Pedro. E a primeira pergunta é: nós rezamos pelo Papa? Estamos procurando confirmar aquilo que, ou melhor, pedir a Deus que o ajude, sobretudo nesses tempos em que a comunicação é muito travisada, é tudo atrapalhado, as informações não chegam de modo perfeito, são 1000 informações para responder, o Papa tem 1000 assessores que dão 1000 coisas para ele. Estamos rezando para ele? Para que Herodes não entre dentro do Vaticano e para que nós não agimos como Herodes, causando divisão, né? Causando cisânia, causando aquilo que não é do cristão? Isso é muito sério. Esta manhã, esta homilia que eu estou fazendo agora, já fiz ela 2 vezes, às 8 e às 10. Uma coisa que me tocou muito no final da missa, das 2 missas, que muita gente, em geral as pessoas mais idosas, vieram para mim agradecer. Disseram assim: padre, você tirou um peso do meu coração. Essas suas palavras me tiram um peso do coração. E eu perguntei o porquê. Porque as pessoas estávamos perdidos, não sabíamos como reagir. Mais ou menos a resposta era essa. E depois, conversando com uma outra pessoa no final da missa das 10, ela disse assim: padre, mas é óbvio, as pessoas amam o Papa. As pessoas amam o Papa. E quando nós vemos esses ataques, muitas vezes unilaterais, infundados, que querem causar divisão, isso deixa o nosso coração triste. E não vou mentir para vocês também, eu também passei por isso. Também passei por essas dificuldades. E aí um grande professor meu, José Granados, me ensinou algo muito bonito. Ele disse: Douglas, não caia na armadilha. Qual que é a armadilha? É pegar o Papa e tentar lê-lo somente dentro dele. O Papa, nós lemos de acordo com a tradição da igreja. Portanto, quando o Papa Francisco faz qualquer pronunciamento, nós temos que ler o pronunciamento dele em toda a história da igreja. E aquilo nos confirma. E isto é muito bonito. O que fazem as pessoas hoje, seja de direita, de esquerda, é pegar o Papa e tentar lê-lo dentro dele. E aí, quando você tira o objeto do lugar, você pode fazer com o objeto aquilo que você quiser. E aqui no Brasil, de modo muito particular, essa oposição que nasceu, por assim dizer, dentro da igreja contra Francisco, é uma oposição que vem fruto dessa oposição política que existe no Brasil, que, com todo o respeito do mundo, é muito idiota, porque não é fundamentada, é só uma oposição na Itália se fala de pancia, de barriga, de uma briga política de emoções. Ela não tem uma briga política com ideias bem feita, bem estruturada. É tudo emoção, seja da esquerda, seja da direita. E aí, isto as pessoas querem colocar dentro da igreja. Gente, atenção, é o contrário, tá? Somos nós que iluminamos a política. Não é a política que nos ilumina. É diferente. Um cristão, ele se põe em posição. Ele sabe o que ele está dizendo. E ele estrutura a partir da própria fé, que recebeu dos apóstolos, que foi dada por Jesus Cristo. E é isso que faz iluminar a sociedade. Não é o contrário. Quando a política começa a entrar dentro das paredes da igreja, ou nas pessoas da igreja, isso vai dar muito mal. E vai dar muito mal porque foi o que aconteceu com a reforma protestante, foi o que aconteceu com a reforma anglicana. Tudo isso foi questão política, não foi uma questão de fé, não foi questão fundamentada. Agora a pergunta que temos que fazer é: como cristãos, nós estamos iluminando a política ou estamos simplesmente colocando querosene nesse negócio de direita e de esquerda, deixando a coisa para lá e para cá, de modo muitas vezes irracional? O ano passado, quando Giorgia Meloni, que é de direita, ganhou as eleições na Itália, o Corriere della Sera, que é o maior jornal da Itália, seria tipo o nosso estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, publicou uma entrevista do cardeal Camillo Ruini, um homem chapote, né? Tem que tirar o chapéu para ele porque é fantástico. A última pergunta que fizeram foi: o Papa é comunista? E o cardeal Camillo Ruini respondeu assim: o Papa é o chefe da Igreja Católica. Ponto. Ou seja, é o chefe da Igreja Católica. E aqui, no Evangelho de hoje e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
É nisso que a gente acredita. Qualquer outra coisa é conversinha, é balela, e nós cristãos não temos que entrar dentro desta briga. Passo para a segunda parte, vou resumi-la, ser um pouco mais breve, para também fazer a instrução cultural, que é São Paulo. São Paulo, ele sempre procurou os apóstolos, ele nunca foi fazer as missões dele sozinho, procurou São Pedro, procurou estar com Pedro, evangelizou todo o lugar, e aqui na leitura que nós ouvimos, ele sempre teve a confiança que o Senhor estava com ele. E saber que o Senhor estava com ele foi o que o ajudou a ir adiante. Aquele que teve a coragem de dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A nós, enquanto cristãos, devemos gloriar-nos da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, um homem que tinha plena consciência do depósito que recebeu e não teve medo de evangelizar em todo lugar em que passou. Este era São Paulo. E nos dias de hoje, São Paulo, nós podemos encontrar a figura dos bispos. A figura também do nosso bispo dessa diocese, Dom José, que tem muita necessidade das nossas orações. Sexta-feira estava com ele, sábado eu estava com ele, tive a graça de jantar do lado do Dom José. E como é difícil o cargo de um bispo. Como é duro para um bispo cuidar de uma diocese tão grande como a nossa, tão diversificada, tão difícil. Em todo caso, nós estamos muito bem. Mas se nós pegarmos, por exemplo, na Nicarágua, o bispo Álvares, que foi preso por aquele governo tirano que ali está, pegou 26 anos de cadeia, porque ele não quis ir embora da Nicarágua. Ele disse, daqui eu não vou. Ele quis ficar com o seu povo. Ele, portanto, é o ponto de unidade daquela igreja. Em união com o Papa, ele continua santificando aquele povo, continua transmitindo a fé àquele povo, mesmo no cárcere. Assim foi também Cardeal Vantuan, no Vietnã, que foi preso e que não abandonou o seu povo. Esses são os homens pelos quais nós temos que rezar e ajudá-los e corrigi-los se tivermos que fazê-lo. Sem nenhum problema, nós vivemos a igreja de comunhão. A oração final aqui vai nos dizer que sejamos um só corpo e uma só alma, a partir da fé que nos foi transmitida. E este ser um só corpo e uma só alma é agir enquanto adultos, quanto pessoas capazes de estar junto com os outros e não ter medo de corrigir quando tem que corrigir, mas sobretudo de rezar pelos nossos bispos, de rezar pelo nosso Papa. Depois do Papa Francisco, será um outro Papa, que o Espírito Santo vai querer para nós. Amém. Seja um pouco com uma linha mais assim, mais assada, não interessa. É o Papa. É o Pedro, que nós amamos. Tem a musiquinha lá do Chitãozinho Chororó? Para que viver mentindo se eu não posso enganar meu coração? Não é? Desculpa. Para que viver mentindo se a gente ama o Papa? Não é verdade? Então, para que ficar entrando nessas coisinhas assim da nossa vida, dessas loucuras que estão acontecendo? Isso não faz bem para a nossa cabeça. E agora termina a homilia com a nossa inserção cultural, que é um trítico. O que é um trítico? Uma pintura dividida em 3 partes. Dentro do mesmo lugar, 3 partes, e essa pintura está no Museu do Vaticano e foi feita por Giotto. Se chama Trítico Stefaneschi. E no trítico nós temos, para quem olha para o trítico, Jesus Cristo ao centro, ao lado esquerdo nós temos São Pedro crucificado de ponta cabeça. Na arte, como é que a gente identifica São Pedro? Muito cabeludo, barbudo, com as chaves na mão e com a Bíblia. Esse é São Pedro. Toda vez que você for para Roma, o que você mais vai ver lá é a estátua de São Pedro e São Paulo. E São Pedro foi crucificado na Colina Vaticana. E lá na Colina Vaticana é onde está a Basílica de São Pedro. Por que a Basílica está ali? Porque a tumba de São Pedro está lá. Simples assim, né? Ou seja, na tumba dos apóstolos foi construída a Igreja Católica, né? E está ali, então, São Pedro crucificado de ponta cabeça, e depois nós temos ele recebendo a coroa de príncipe dos apóstolos. Do lado direito, para quem olha o trítico, nós temos São Paulo, que foi decapitado. Por isso, as imagens de São Paulo é sempre São Paulo com baixa estatura, careca, com uma barba muito longa, com a espada na mão, que é o objeto do martírio dele, e também com os evangelhos e com as cartas que ele escreveu. São Paulo foi martirizado na região onde está São Paulo fora em Mura, ali, e quando ele foi decapitado, disse que a cabeça dele, ao bater no chão, nasceram 3 fontes. Aí lá tem a Basílica de Les Tres Fontaines, né?
E o corpo dele está na Basílica de São Paulo, fora dos muros, que também magnífica, talvez uma das basílicas mais bonitas de Roma. E o que tem no centro desse trítico é Cristo. E é o centro da nossa vida. São Paulo, São Pedro morrem por Jesus. Morrem pela fé que eles receberam de Cristo e que eles nos transmitiram. Só pode morrer por alguma coisa quem dá e quem acredita na vida, quem acredita piamente naquilo. E quando vocês forem ao Museu do Vaticano, ou aos museus vaticanos, na Pinacoteca tem esse trítico, e que nos recorda exatamente isso, que o centro é Cristo, mas que Cristo quis transmitir através do fundamento, que são os apóstolos. E aquilo que nós recebemos dos apóstolos é o modo como nós vamos terminar esta homilia hoje, todos juntos, professando aquilo que acreditamos, a nossa fé. Creio em Deus, Pai